Voltei, a minha bateria tinha caído. E eu gostaria de agradecer ao Ivan por postar o link e divulgar esse novo vídeo aqui, onde eu vou falar um pouco sobre trânsito, continuando o raciocínio do outro vídeo, continuando as críticas contra as ingerências do Estado no setor de trânsito. Mas eu tava com quase 40 espectadores da outra vez e como acabou minha bateria, agora vou ter que começar de novo, né? Mas a primeira parte do vídeo tá salva, não sei como, mas tá salva, acabou minha bateria. Então, enquanto eu espero algumas pessoas chegarem, o Ivan vai divulgar o site aí. Eu estava respondendo uma pergunta a respeito de como que as empresas fariam. Olá, Gabriel. Lucas, como é que as empresas. Lucas, para de me encher com essas perguntas, tô falando de trânsito. Como que as empresas fariam para resolver o problema entre os cruzamentos de duas ruas controladas por empresas diferentes? A resposta é a seguinte: isso já acontece com empresas de cartão de crédito, por exemplo. Elas resolvem cooperar entre si para que a pessoa consiga tirar dinheiro mesmo no caixa eletrônico de outra empresa. Por quê? Porque isso beneficia as duas empresas. Por mais que um concorrente quisesse matar o dono da outra empresa, estuprar todas as mulheres da família do dono da outra empresa, no mercado é um benefício para ambos que possa haver essa flexibilidade, já que eles estão atendendo o consumidor. Então, se duas vias cooperarem para fazer um bom cruzamento, as duas saem ganhando. Caso contrário, as pessoas vão preferir acessar ruas de outras empresas, de terceiras, quartas, quintas empresas, e aquelas duas primeiras irracíveis que decidiram não cooperar vão sair perdendo para a concorrência de todo o resto do mercado. Então, a chave é justamente a concorrência entre as empresas, ou melhor, a liberdade de concorrer, coisa que o governo não permite. Eu quero fazer essa ressalva aqui, que é muito mais importante ressaltar a liberdade do mercado do que a concorrência pela concorrência. Porque a concorrência pela concorrência, você vai cair naquela falácia do CAD. Ah, não, tem uma empresa grande demais, vamos partir ela em duas. Se essa empresa, que é grande, está provendo benefício para o consumidor com economia de escala, bons produtos a baixos preços, que ela cresça mais ainda. A partir do momento que o tamanho dela fica tão descomunal que ela começa a ter problemas de informação, aí você tem oportunidade para o concorrente. Então, é isso, é a competição. As empresas simplesmente teriam grandes incentivos para fazer cruzamentos decentes, justamente para concorrer com todas as outras do mercado. Né? Eu prefiro responder perguntas que tenham a ver com o tema. Então tem gente perguntando por que eu fui bloqueado no Facebook. Isso aqui não tem a ver com o tema do vídeo, que é trânsito. Se vocês quiserem perguntar aí de PVA, de regras de trânsito, até de meio ambiente, de poluição, mas tem gente perguntando até de religião, aqui eu não vou responder. Alguém tem mais alguma pergunta sobre trânsito? Porque eu acho que eu já tinha falado mais ou menos tudo que eu queria falar nesse vídeo, exceto aquela pergunta sobre o cruzamento, né? Então, basicamente, eu estava terminando aquele. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o tema trânsito, ruas, IPVA, regulação. Ah, boa ideia, vou falar de CNH. Nós não precisamos de CNH. Ou seja, a pessoa precisa saber dirigir, assim como um piloto de avião precisa saber pilotar um avião, assim como um neurocirurgião precisa saber exatamente o que ele está fazendo quando ele está operando o paciente. Mas quem é o governo? Quem o governo pensa que é para dizer se eu sei dirigir ou não? Existem moleques aí que pegam o carro com os pais lá no sítio, com 12 anos de idade, e aprendem a dirigir. E tem uns loucos aí que passam a vida inteira e não aprendem a dirigir. Então, simplesmente a pessoa tem que ter responsabilidade. Quando o governo emite uma CNH, primeiro, ele ganha o poder de destruir a vida do cidadão. Ele ganha o poder de fazer vários tipos de regulação, de controle, ameaçando tirar do cidadão o direito de dirigir, caçando-lhe a CNH. Segundo, ele simplesmente, por decreto, decreta que alguém está apto a dirigir ou não, o que não corresponde à realidade. No mundo sem Estado, ou no mundo onde o Estado não se metesse no setor viário, haveria desde certificações privadas até aquilo que seria o ideal, onde a pessoa dirige. Se ela não souber dirigir, causar um acidente e ficar provado que ela é uma imperita, ela vai pagar por isso. E se houver um dano à propriedade ou dano à saúde de outrem, aí vai cair homicídio doloso.
vai cair em lesão corporal grave. Ou seja, as pessoas vão ter todo o incentivo do mundo para aprender a dirigir antes de pegar um carro. Volta para a Idade Média. Você acha que lá na Idade Média existia diplominha do MEC para médico? Existia diplominha do MEC ou certificação para ferreiros? Não. Simplesmente a pessoa não ia se meter a fazer armadura para os cavaleiros se ela não soubesse o ofício de um ferreiro. Simplesmente a pessoa não ia se meter a andar a cavalo se ela não sabia andar a cavalo. Então com o trânsito é a mesma coisa. O cara vai pegar um carro, ele não quer se acidentar. Ele vai aprender a mexer no carro, não precisa de CNH. CNH é um absurdo. Serve para dar dinheiro pro governo. Ou então, como o Lucas Dupin muito bem falou aqui, CNH para andar a cavalo, né? Daqui a pouco vai chegar esse ponto. Nós não precisamos nem de brevet para pilotar avião. Se ficar provado que uma companhia aérea ou uma administradora de uma rota aérea, porque num mundo sem Estado haveria rotas aéreas virtualmente definidas, o cara deixou um imperito pegar um avião e colocar em risco todas as pessoas que estão lá embaixo, a indenização vai ser tão absurda que vai haver um incentivo econômico para impor normas privadas nesse sentido. Agora, o governo impor essas normas sozinhas é ridículo. O cara vai lá pro CFC, lá, o curso de porra nenhuma, ouvir um instrutor falar um monte de bobagem, sai de lá morrendo de sono, sem saber nada, eu não me lembro mais o que aprendi no CFC, aí ele dá 2 voltinhas lá no quarteirão, aprende a fazer baliza, pronto, sabe dirigir. O cara que realmente sabe dirigir, ele sabe as manhas do trânsito, ele sabe ver se não tá vindo um motoqueiro, ele sabe fazer um cruzamento de uma maneira que não atrapalhe, que não cause uma batida. Essas manhas do trânsito tem 2 maneiras de aprender. Ou você aprende sozinho, ou você aprende com a experiência. Com a experiência em se tratando de trânsito, não é a melhor maneira de aprender. Por isso que o iniciante ele começa dirigindo localmente e na manha, né? Pianinho. Ele não vai se meter a grandes aventuras no trânsito. Isso tudo é regulado pelo bom senso que o governo mata. Ou aquela coisa, o pai pega o filho e ensina ele a dirigir ali pelas ruas mais tranquilas do bairro dele. Melhor professor não existe. O governo mata isso porque ele exige que seja de uma autoescola. Agora, quem é o peão lá da autoescola para ensinar o moleque? O pai tem muito mais interesse pessoal, familiar em ensinar o moleque. Então, vai a merda com a CNH. Ora, CNH para bicicleta, né? Vai ter tudo. Todas essas baixarias agora vai começar a ter. O Iago Soares está falando aqui que na Amazônia, o prefeito da capital queria colocar placas nos skates e CNH para andar de skate. Era só o que faltava. Eu não sei andar de skate. Uma vez eu tentei andar de skate e eu fiquei com o cotovelo em carne viva. Eu nunca mais tentei. Então eu não ando de skate. Esse é todo o incentivo que eu preciso. Agora, no dia que eu peguei o skate para tentar andar, eu não saí no meio da população civil. Eu tava lá com os moleques lá no clube, num lugar que tava só a turma lá, e eu tentei andar de skate, eles rindo da minha cara. Eu não vou colocar ninguém em risco. Acabou. É esse tipo de bom senso que as regulações do Estado matam. E a CNH é um desses contrassensos. Sem falar no licenciamento. Que cacete que é um licenciamento? Quer dizer, além do IPVA, o caboclo ainda tem que pagar licenciamento. Quer dizer, vocês não estão cansados de roubar o povo? Vocês não têm vergonha na cara? Não, não tem. Isso aí é só com tiro mesmo. Quer ver um tema interessante para falar agora nesse vídeo, já que nós falamos de trânsito? Vamos falar um pouco de combustível. Gasolina, diesel. O diesel brasileiro é um dos mais poluentes do mundo. Ele tem uma alta carga ali de nitratos, de sulfatos, de sulfetos, sei lá. Aquilo é péssimo para as pessoas que têm problema respiratório. Mas por que é assim? Por causa do monopólio da Petrobras. A Petrobras vende um combustível de merda a um preço muito alto. E o preço que a Petrobras vende, ele é inelástico para baixo. Não importa que caia o preço do barril de petróleo no resto do mundo, a porcaria da Petrobras continua cobrando uma fortuna para um combustível lento desses. Por quê? Porque ela é monopolista, pô. Monopólio faz o que quiser. É monopólio institucional. Eles fazem o que eles quiserem da vida. Isso tem que acabar. Se você achar petróleo no seu quintal, é seu. Os recursos que você achar na sua propriedade são seus para você explorar. Porque se o governo fala, não, o petróleo que você achar na sua propriedade é do governo, isso significa que a sua propriedade não é sua. Isso significa que o governo magnanimamente deixa você morar, cagar e comer na sua casa, mas se você achar um recurso estratégico, ele vai lá e pega. Então a propriedade é dele, não é sua. Resultado, nós não temos concorrência no setor de petróleo, que é a matéria-prima dos combustíveis. O resultado final é um combustível de péssima qualidade e caro. Agora, falando de meio ambiente. Então vamos mudar para carro elétrico, vamos mudar para carro movido a água. Primeiro que já tentaram fazer carro movido a água
E apesar de todos os empecilhos técnicos para isso, teve um cara do exército, se não me engano, um cara do exército americano que conseguiu mover um caminhão a água e muito bem movido, muito eficiente. As corporações, as grandes corporações caíram de pau em cima dele. Então eu tô aqui esse vídeo inteiro falando mal do Estado, mas não pensa que empresário é bonzinho também. Empresário é a mesma porcaria. O pecado original pegou em todo mundo, não pegou só em político, não. Então as grandes corporações fizeram um grande lobby para acabar com a raça desse sujeito. Mas por que que existe o poder das grandes corporações de acabar com a raça do sujeito que inventou o caminhão movido a água? Porque existe uma grande ferramenta à disposição desses filhos da puta chamado governo. Se fosse um rei, reis também são babacas. Mas se fosse um rei, ele talvez pensaria, poxa, eu gostaria muito que a minha dinastia tivesse um reino que inventou o motor a água. Então eu vou pegar essas grandes corporações e vou mandar para a guilhotina. Muito bem. Agora, um democrata não. Um democrata, ele simplesmente vai embolsar o dinheiro do lobista e a população que vai para a puta que eles pariu. O resultado é que a democracia potencializou o corporativismo fascista. As monarquias faziam isso também em muito menor escala. Porque os reis têm incentivos econômicos para não deixar isso acontecer. Sempre vai ter um príncipezinho psicopata, sempre vai ter um Joffrey Baratheon aí. Mas eu tô falando de estatística, incentivos econômicos. Ou seja, a democracia matou o carro à água. O carro elétrico, por enquanto, essas energias alternativas, o próprio nome diz, alternativa. Se fosse viável economicamente, não seria alternativa. Se é alternativa, é porque é desperdício de recurso e é queima de capital. Como é que o governo pega o meu dinheiro para subsidiar um negócio que é, por definição, queima de capital? Vão uma merda, rapaz. Tinha que matar. O Giovanni Lopresti fez uma pergunta muito boa aqui. O que você acha do Elon fucking Musk? O Elon motherfucking Musk é um dos piores psicopatas, assassinos, genocidas, canalhas, lobistas, fascistas, nojentos, vermes, vagabundos que existem na face do universo. Ele ficou rico fazendo lobby com o governo. A Tesla Corporation lá, o SpaceX, é tudo lobby. Aquilo não dá retorno para a sociedade. Ah, agora vamos me chamar de comunista aqui porque eu tô falando de retorno para a sociedade. Retorno para a sociedade é justamente isso. Você pega um capital X, investe e você tem um output Y maior que X. Se você não conseguir fazer isso, você tem o que nós chamamos de prejuízo empresarial. O Elon Musk faz exatamente isso, mas ele não tem prejuízo porque o governo cobre com o dinheiro do pobre. Porra. Rodrigo Souza tá falando queima de capital porque não tem escala ainda. Rodrigo, não tem e nunca vai ter. Porque não é essa a função do Elon Musk. A função do Elon Musk é justamente pegar o dinheiro do governo em troca de propaganda do regime. Por isso que você vê o Elon Musk falar um monte de merda a respeito de aquecimento global, a respeito de intervenções econômicas, a respeito de carbon tax. O Elon Musk fala tudo isso. Aí, olha o que a pessoa, o povão, a massa ali que lê mídia falsa por aí vai pensar. Poxa, o cara é um grande empreendedor, o cara é um empresário de sucesso e ele tá falando que tem que ter as carbon taxes. Aí ele se torna um formador de opinião por mérito verdadeiro nenhum e as pessoas acabam legitimando o sistema porque caem na conversa do Elon Musk. O que o Elon Musk ganha com isso? Ganha o subsídio do governo. É uma troca, né? Demoníaca, mas é uma troca. Não é uma troca de livre mercado porque o pagador de imposto está se ferrando nessa. A humanidade inteira está se ferrando nessa. E é assim que acontece. Só que ele não é um grande empreendedor. As pessoas leem mídia falsa, as pessoas leem jornalzinho que fala qualquer besteira, New York Times, Washington Post, Globo, em vez de ler o que presta mesmo, que é Infowars. Tem coisa errada no Infowars também. O que não tem nada errado mesmo, que eu vou te mostrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês o infalível. Né, cadê? Pera aí. Jornal tá tudo errado, a grande mídia tá errada, os jornais alternativos não estão tão errados assim, mas também estão errados. Infalível tá aqui. Sagradas Escrituras. Aqui tá tudo certo. O resto vocês questionem. Giovanni Lopresti fala o seguinte. Julian Assange. Fale sobre o Assange. Bom, o Assange, ele tem opiniões políticas que eu discordo completamente. Ele é um progressista. Mas o Assange, sendo progressista ou não, ele fez um grande serviço à humanidade ao expor e-mails secretos do governo, ao expor crimes de guerra do governo americano. Só que não pensem que o Assange é um herói. O Assange está usando a própria fama dele, através do Wikileaks,
para divulgar falsas e sensacionalistas informações. Inclusive, ele divulgou informações horríveis sobre a Igreja Católica, que é mentira também, porque ele mente. Ele fala besteira também. Ou seja, ele tá ali para lucrar. Ele não tá ali porque ele é um herói da humanidade. Ele fez bons trabalhos contra o governo, o regime democrático americano, Obama, Bush, mas ele não é nenhum santo. Pelo contrário. Então questionem também. Lucas Dupin, o que você fumou hoje, cara? Você sabe quem te deu isso aqui? Sabe quem te deu isso? Foi a minha igreja, tá? Inspirada pelo Espírito Santo. O protestantismo só arrancou 7 livros ali. O Lutero arranca 7 livros da Bíblia e vem falar em sola escritura. Ah, dá licença, cara. Bom, vamos voltar a falar de trânsito. O Jorge Carvalho falou: Cogos, sou seu van. Eu agradeço e lembrei de um assunto muito importante a respeito de trânsito. As vans, os pirueiros clandestinos. Eles oferecem transporte barato para a população, cobram R$1 do caboclo, e o governo vem e impede que isso aconteça. Ou seja, isso prova o meu argumento, o governo não está preocupado com o pobre, o governo quer acabar com a vida do pobre. Porque senão eles deixariam haver o perueiro, que eles chamam de clandestino, por 2 motivos. Primeiro, porque é transporte bom e barato para o pobre. Segundo, que é oportunidade de emprego para o cara. O governo vai lá e mata os caras. Aí quando você fala em privatizar o transporte coletivo, neguinho te chama de fascista. Ô, porra, fascismo é cooperação do Estado com corporações, como definiu Mussolini, um cara que entendia de fascismo. O que é essas concessões público-privadas aí que o governo faz com as empresas de ônibus se não é fascismo? Isso é fascismo. Onde está o vídeo da secessão? Olha, eu apanho tanto naquela edição que eu tô com preguiça de fazer. Essas lives aqui, pelo menos eu sei mexer. Talvez eu possa fazer uma live sobre a secessão da Escócia, mas gravar vídeo, meu amigo. Guilherme Paixão, ó, eu não quero fugir do tema. Vocês estão falando aí de catolicismo, de Lutero, sexo fora do casamento que é pecado, não deve existir de jeito nenhum. Lutero, que é uma canalha, tá no inferno, um cara desse. Deve estar, né? Mas esse vídeo aqui é sobre trânsito. Ó, só pra falar, eu vou falar só uma coisa do Lutero. A beata Serafina Michele teve uma visão que um anjo mostrou pra ela do Lutero queimando no inferno. Só pra você saber o que um cara que causou o mal que causou, onde provavelmente ele tá. Então você que é luterano, eu te amo, como Jesus ama os pecadores. Mas vem pra igreja certa, não vai seguir a igreja de um cara que tá no inferno. Quanto ao transporte de van clandestino é administrado por milícias, como acontece no Rio de Janeiro. Bom, isso aí é fruto da proibição. Você proíbe o caboclo honesto lá de ter o seu transporte de van. Quem é que vai assumir o setor? Aqueles que são especialistas em burlar a legislação, milícias. Seria correto bani-las se elas forem administradas por milícias? Pergunta o Felipe Vieira. Depende. Se as milícias forem criminosas, colocando em risco a vida dos passageiros, usar o dinheiro, o lucro desse setor para financiar atividades criminosas, obviamente sim. Se elas tiverem essas atividades paralelamente, com corpos administrativos separados, você bane a parte criminosa. Porque senão você pode começar a cair naquele problema. Então vamos matar as milícias, e vai surgindo milícias cada vez piores. Pô, agora vocês estão indo pra religião, cara. Aqui na minha cidade o prefeito fez um pacto com uma empresa que monopoliza a região com ônibus lotados. É fascismo puro, né? Comentário do Lucas Demers. Bom, agora vocês estão querendo mudar de assunto, eu não tô afim. Eu tô com fome. E eu vou comer. Abraço.